Seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, trazendo notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, podemos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Do matemático tem que ter 74, certo? O Flamengo tem 53, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Tem 7 jogos, não é isso? Ou seja, se ele vencer as 7 partidas, ele bate campeão, Pedro. Ainda dá. Ainda dá, de acordo com essas contas aí, mas tem que ter 100% de aproveitamento, né, Bruno? Tem que vencer todas as partidas. Então é uma situação complicada. O Flamengo não pode ter nenhum tipo de oscilação, como teve em alguns jogos recentes aí, contra Grêmio e contra Santos, por exemplo. O Flamengo saiu na frente, tivesse conseguido manter essas duas vantagens aí, ele certamente, né, se tivesse conseguido manter, estava com 59 pontos, então estava de fato, como eu disse, embolado lá na frente com o Palmeiras e o Botafogo. Para essa partida de amanhã, o Tite ele ainda não vai ter o Bruno Henrique, ele foi suspenso por 2 jogos, levou o amarelo e depois o terceiro amarelo e depois o vermelho direto na partida contra o Santos. O Gerson, que tinha sido expulso também contra o Santos, ele volta, desfalcou o time contra o Fortaleza, ele volta. E aí fica a dúvida, o Thiago Maia recebeu o terceiro amarelo contra o Fortaleza, então vai ter o desfalque ali no meio de campo. O Rodrigo Caio tem sido utilizado durante as partidas pelo Tite como jogador de meio de campo, volante. Seria uma alternativa para esse jogo pegado contra o Palmeiras, jogar ali no meio de campo o Rodrigo Caio? Ou então ele recua um pouco o Gerson para fazer essa função, algo que não deu muito certo ao longo do ano e já com o Tite em algumas oportunidades. Então isso vai ser definido mais no treinamento da tarde e também a expectativa pelo Gabigol. O Gabigol sentiu um incômodo no adutor da coxa direita, ficou fora da partida contra o Fortaleza entre os relacionados, não tem sido titular com o Tite, mas é sempre uma grande alternativa para o treinador rubro-negro. Então fica essa expectativa do Flamengo aí. O Davi Luiz ainda está naquele período de transição, fazendo algumas atividades assim no gramado, com fisioterapeuta, etc. Teve a torção na estreia do Tite, torção do tornozelo direito, muito improvável que volte amanhã. E o Wesley, que teve uma gastroenterite antes da partida contra o Fortaleza, ficou fora da viagem, inclusive, ele pode voltar, está recuperado, então cabe ao Tite escolher entre ele e o Mateuzinho ou até o Varela, mas provável que o Wesley volte à equipe titular. O Flamengo nessa perseguição, fala-se muito em consolidar a vaga no G4, Bruno. Aí depois que se apresentar, quem sabe, de repente, mais para frente, um título pode ser sonhado novamente, o que deu uma apagada depois dessas derrotas, como eu disse, para Santos e também para o Grêmio de virada. Bom, Pedro, presta atenção nessa conta, porque interessa para você, para o Gustavo Berton, que eu já vou chamar aqui, e também para o Vinícius Nicoletti. E quero ver se o matemático da Duda é bom mesmo para resolver essa. Se o Grêmio vencer todos os jogos, ele vai a 74. Se o Flamengo também vencer todos os jogos, ele vai também a 74. E se o Palmeiras vencer os 5 e perder o que ele pode, que é contra o Flamengo, ele também vai a 74 pontos. E aí, como é que fica? Todo mundo com 74 pontos. Você já imaginou, hein? O Gustavo Berton tá com a gente pra gente pensar nessa possibilidade na última... Isso que eu nem coloquei o Atlético Mineiro na conta e nem coloquei o Botafogo. Então, olha... E nem o Red Bull Bragantino. Então pode acontecer ainda tudo isso nessa sequência da competição. Tá bom pra você aí, Berton? Ainda dá pro Grêmio, mas tem essa questão toda. Olha, Bruno, eu ganho um jogo dentro do estádio Newton Santos desde o dia 27 de agosto, quando venceu o Bahia por 3-0. De lá para cá, ele só perdeu pontos em casa. E isso está fazendo a diferença. Né? Isso aí, perdeu para o Cuiabá, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu para o Palmeiras de virada. Ali também foi outro jogo que o Botafogo entregou a taça. Foram 2 momentos. Quando perdeu para o Flamengo em casa, no Engenhão, e após o jogo o técnico colocou o cargo à disposição, e na última quarta-feira, quando levou uma virada do Palmeiras histórica. O Botafogo entrega a taça nesse momento. Tem muita gente aqui comigo, e eu vou dizer o seguinte para você. Você aí, que está acompanhando esta live, você é torcedor do Palmeiras, do Bragantino,
do Grêmio, do Atlético Mineiro e do Flamengo? Nunca mais treine todo dia se você quer ter resultado. Porque o seu time tem chance de ser campeão brasileiro. E eu vou falar um negócio a mais. Flamengo e Bragantino têm um jogo a menos, que é entre eles, no próximo dia 23. Quem vencer esse jogo, se vencer as partidas anteriores, tem grande chance de ser o campeão brasileiro. Nós teremos amanhã no Maracanã um Flamengo e Palmeiras decisivo. Se o Flamengo vencer, ele chega no Palmeiras e no Botafogo com um jogo a menos. E se o Palmeiras vencer, ele praticamente tira o Flamengo da parada, mesmo o Flamengo tendo um jogo a menos. Então vai ser um jogo sensacional. E na quinta-feira, em São Januário, Botafogo e Grêmio. Confronto direto. O Grêmio tem chance. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar aqui a tela do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhada. 6 times têm chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. E são esses aqui. O Botafogo, evidentemente, ainda tem chance. E tem um jogo a menos, que é contra o Fortaleza, lá na Arena Castelão. 31 partidas, 59 pontos. O Palmeiras também tem 59, mas tem 32 jogos. Tem um jogo a mais. O Bragantino tem 58 e tem 31 jogos. O Grêmio tem 56 e 32 jogos. O Atlético Mineiro tem 53 e 32 jogos. E o Flamengo tem 53 e 31 jogos. Por isso que eu estou falando que Flamengo e Bragantino, com 31 jogos, um jogo ainda a menos, eu não estou contando mais com o Botafogo, larguei o Botafogo de mão. Bragantino e Flamengo, se vencerem os seus jogos até este encontro, que será no dia 23 de novembro, meus amigos, um deles tem grande chance de ser o campeão brasileiro. E o jogo Flamengo e Palmeiras amanhã no Maracanã ganha um caráter decisivo. Aliás, nós teremos vários jogos entre esses 6 primeiros colocados até o final do campeonato. Por exemplo, amanhã, Flamengo e Palmeiras. Quinta-feira, Grêmio e Botafogo. No domingo, Bragantino e Botafogo. Galera, teremos Flamengo e Atlético Mineiro. E tem um detalhe aí para o Flamengo. Atenção, nação rubro-negra. Vou até interromper aqui o compartilhamento para falar isso. Atenção, torcida do Flamengo. O Flamengo fará a maior parte dos jogos no Maracanã. São jogos difíceis, jogos brabos. Palmeiras, Fluminense, campeão da Libertadores no próximo sábado. Depois, Bragantino no Maracanã. Atlético Mineiro no Maracanã. E o Flamengo sairá para jogar contra América Mineiro em Uberlândia, que já está rebaixado o América, e fecha o campeonato contra o São Paulo no Morumbi. E me esqueci de citar um jogo. O Flamengo pegará o Cuiabá no Maracanã. Meus amigos, o campeonato está totalmente aberto. E essas 6 equipes que eu citei, todas elas têm grande chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, farão confrontos diretos, e a vantagem de Flamengo, Bragantino e Botafogo neste momento é que eles têm um jogo a menos. Tudo pode acontecer, mas eu acho que o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro. Deixa eu registrar aqui a opinião da galera que está comigo. Fala, João. Alô, Júlio César. Tudo bem? Bom dia, João. Leandro, abraço para você, meu amigo.
Olha o Power aí. Botafogo foi muito soberbo. Foi soberbo, é? A soberba procede à queda. Botafogo foi soberbo? Mas eu pensei que só existia um time soberbo no futebol brasileiro. Não é o que dizem por aí? Estranho, né? Antônio Chaves. João, o Botafogo perdeu o campeonato mais ganho da história. Olha, provavelmente sim. 13 pontos à frente. Aí é uma anedota. Olha aqui, ó a galera aqui, ó. André Ferreira. Jogão, né? O Vene acha que não, mas muitos rubro-negros ainda têm sim o sonho de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Matematicamente, isso é absolutamente possível ainda mais com 2 confrontos diretos, né? Como o Pedrosa falou há pouco, o Flamengo ainda encontra o Palmeiras, que é a próxima rodada, e o Palmeiras também ainda encontra o Red Bull, que é o jogo atrasado. Ou seja, esse Flamengo também tem um jogo a menos ainda, Vinícius. Sim, tem um jogo a menos, mas repito aquilo que eu venho falando aqui durante essa semana. O desempenho do Flamengo não me faz crer que o Flamengo ainda vai buscar esse título do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se tivesse vencido do Grêmio, ou se não tivesse tomado a virada do Santos, como aconteceu aí nos últimos 2 jogos, talvez sim. Talvez sim, acho que o ânimo seria diferente, a moral seria diferente. Mas diante do que vem acontecendo com o Flamengo, e o próprio Tite falou isso, que os jogadores vão oscilar, eu não acredito no Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, não. Acho que o Flamengo tem que ser realista. Pensar numa vaga do G4, que isso aí já é muita coisa para o Flamengo de 2023. Porque a verdade é que o Flamengo de 2023 não merece nada. Então acho que assim, pés no chão, tem um duelo extremamente importante nessa quarta-feira diante do Palmeiras. É pensar jogo a jogo. Parece um discurso demagogo, né? Mas de fato é isso. É pensar jogo a jogo, se vencer no Palmeiras, quem sabe, na quinta-feira, se o Botafogo não vencer do Grêmio, e aí já começa a aumentar a chance, mas eu acho que é jogo a jogo, sem essa de, título, vamos falar de título. Não, pensa primeiro numa vaga no G4. Se eu falei que o Botafogo corre risco de ficar fora do G4, eu falo mesmo do Flamengo. Mas... Então, assim, é pensar, melhorar o desempenho dentro de campo, e aí, quem sabe, lá na frente, ter a chance do título. Mas agora é G4 o Campeonato Brasileiro. Mas essa oscilação, ela foi algo muito, foi uma coisa muito comum em todos esses times aí que a gente está falando. O Botafogo começa a oscilar agora, mas só está nessa situação porque teve uma regularidade absoluta, Pedrosa. A oscilação, ela troca tudo no futebol. Foi o que o Vene falou, o cenário muda em 2 rodadas. E eu digo mais. E o discurso também. Eu acho que o Botafogo, como eu já falei aqui, ele fez algo muito fora da curva no primeiro turno. E esses times que estavam ali brigando pelo patamar de cima, eles oscilaram muito durante a temporada, durante o Campeonato Brasileiro inteiro. Agora, se você pega Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino e outro que chegou nessa briga, que é o Atlético Mineiro, que está ali voando no G4, eles estão com uma consistência nas últimas rodadas, nos momentos decisivos do campeonato, que fazem com que o Flamengo, por exemplo, que oscila, um Botafogo que está oscilando, fiquem com esse medo de, quem sabe, nem conquistar uma vaga no G4. Além do assunto título, eu acho que esses times que estão vindo de baixo, o Atlético Mineiro chegou a ficar perto da zona do rebaixamento, gente. E aí o Paulinho faz um segundo turno absurdo. Foi convocado, até por isso, né? Ele foi convocado, ele é o artilheiro do campeonato junto com o Tiquinho. E aí o Atlético Mineiro chegou nessa briga também. Se você for pensar no próprio Furacão, que perdeu o Vitor Roque, mas continua ali brigando por cima. Então o Campeonato Brasileiro, nesse momento, voltou a ser aquele Campeonato Brasileiro que a gente já está acostumado. Vocês acham que os cortes para cima eu acho que vai ser o normal, mas para baixo vai ser maior? Vai. Porque se você for olhar o bolo que tá ali embaixo, o Vasco já tá com 37, o Santos tá com 38, empatou ontem. E assim, se a gente parar para pensar que ainda faltam 6 jogos, olha quantos pontos aí, eu acho que o corte não vai ser 4-2, 4-3, não, vai ser no mínimo 45. Eu tava pensando, porque eu fiz um cálculo, não sou muito bom em cálculo, mas eu tava vendo 47. Eu pensei em 47. Mas se você parar pra pensar, isso é um corte muito alto. Não, sim, é bem diferente. É maior muito, do que dos últimos anos, muito inclusive. Maior. Porque muita gente, quando começa o Campeonato Brasileiro, brincar, o importante é fazer 45 pontos. Porque acha que 45 pontos já se livra do rebaixamento. Mas acho que lá na zona de rebaixamento, o corte vai ser maior sim esse ano. No ano passado se livraram com 40. Se eu não me engano, o se livraram com 40. São 42, 43. Esse é o normal. 45 é quando o troço está bem embolado. E se a gente for essa troca absoluta, e falaram no início desse campeonato que seria o campeonato mais regular de toda a história. Por exemplo, o Cuiabá está com quanto? 40. Tá com 40. 41, porque empatou com o Santos. Por exemplo, está 41 e ainda fica falando de rebaixamento. Só pra gente ter noção. Porque ano passado, o Pedrosa mencionou aqui, com 40 já tinha se livrado. Volta lá, olha 41. aqui. Vamos olhar o Cuiabá com 4-1? Troca a página. 41. Troca a página. E o Vasco com 37, tá? A gente tá falando de um Vasco que tava ontem na zona de rebaixamento e saiu.
Olha o Fluminense, com 45, gente. A gente tá falando de um Flu que tava outro dia aqui, brigando pelas cabeças, brigando pelo G4. E agora, o torcedor do Fluminense, vocês estão tranquilos, não tá nem aí. O cara já ganhou a Libertadores, já arrumou a vaga dele, e é isso que importa pro Flu. Mas o que eu tô querendo dizer, matematicamente, olha que loucura que tá acontecendo nesse campeonato. Essa briga aqui, daqui pra baixo, tirando o Botafogo, que ficou líder aí, essa briga aqui, ela já foi intensa. E essa sensação de ou um título do Fla, ou nenhuma zona no G4, e estão falando isso até do próprio Botafogo, é essa sensação que ela tá o campeonato inteiro, ô Pedrosa. Não, eu acho que assim, o Fluminense